Estamos de volta com o programa Conexões, hoje refletindo sobre a mística em São João da Cruz. O nosso convidado é o Frei Jorge Jacinto, da Ordem dos Carmelitas Descalços. Então, Frei Jorge, o primeiro bloco passou assim rapidão, né? Eu queria que o senhor começasse agora contando um pouco da biografia de São João da Cruz. E quem sabe algum fato curioso, muito interessante e que desperta e redesperta muitas leituras. Bom, São João da Cruz, ele nasceu numa família pobre, né? Bastante pobre. A sua mãe era Dona Catalina, ela era tecelã, né? E fazia tipos artesanatos, tapetes, coisas assim, e vendia em feira livre. E ela nasceu, então, próximo a Ávila, em um distrito que se chama Fontíveros. E ainda criança mudaram para Medina del Campo, que era uma cidade de passagem, uma cidade comercial, porque ali era mais fácil dela comercializar os seus artesanatos. E o menino, já muito pobre, desde criança, ele era coroinha. Depois, mais tarde, ali na cidade tinha um hospital. Era outra realidade do que hoje, quando você fala de hospital em 1550 e pouco. Então, ele era esmoleiro do hospital. Além de ser coroinha, ele era esmoleiro e ainda ajudava, tipo um técnico de enfermagem, um atendente, assim, ajudava também dentro do próprio hospital, ainda adolescente, com seus 10, 12, 13 anos. E aí, quando termina aquilo que corresponderia ao nosso ensino médio, ele ingressa no Carmelo, né? Só no Carmelo da antiga observância, né? Aquele que vinha desde 1200, que temos até os dias de hoje, os nossos confrades, né? E tal. E aí ele assume o nome de Frei João de São Matias, porque nós temos essa tradição de mudar o sobrenome. Mas ele desejava uma vida bem mais austera, uma vida mais radical, né? Um radicalismo muito grande. E pensou até em sair para Cartucha. A Cartucha que é a ordem mais rigorosa, diríamos assim, da igreja de todos os tempos, até os dias de hoje. E só que quando ele já estava pensando de ir, quando se ordenou padre, ele se encontrou com Santa Teresa por acaso. Ela tinha ido para a fundação de Medina e como ele era de Medina, então o encontrou. Ela tinha o dobro da idade dele, ele tinha 24 anos, ela já estava com 48, 49 anos. Mas ela já estava empenhada nas fundações dos Carmelos femininos. Inclusive hoje, 24 de agosto, nós comemoramos a fundação do primeiro Carmelo feminino de clausura, das monjas carmelitas descalças, em Ávila, São José de Ávila, que foi no dia de São Bartolomeu, 24 de agosto. E aí, encontrando-se com Teresa, Teresa era uma mulher fascinante, né? E Teresa o convenceu a não sair do Carmelo para ir ser cartucho, mas para permanecer na Ordem da Virgem do Carmo, participar de uma reforma. Participando daquela reforma que ela estava começando. E, de fato, ela fundou em 1562, quando foi 1568, 6 anos depois, São João da Cruz começa a descalcez entre os frades. Né? Então, ele também é o iniciador. Então, nós chamamos nossos Santo Padre e Santa Madre, né? São os reformadores da Ordem do Carmelo, nesse sentido. Tá certo. Tenho aqui a participação da Raquel do Carmo. Ela diz o seguinte: a alma que caminha no amor não cansa nem se cansa. Mística é a experiência prática do silenciar-se para encontrar a centelha do divino e do sagrado de Deus que há em nós e no mundo, sobretudo em meio às dores e sofrimentos da vida. A vivência mística não só nos apresenta a essência do amor, do sumo bem e da paz que a alma, pela fé, experimenta nesse colóquio silencioso com Deus, como também nos permite compreender que se tal mistério não frutificar e transbordar em nós, de forma a alcançar e inspirar os outros à mesma experiência, o absoluto de Deus e a plenitude da vida nunca serão verdadeiramente contemplados. Então a mística é um colóquio silencioso com Deus. Sim, é um silêncio diante de Deus, né?
Inclusive, me lembro agora, próximo a nós, o Papa Beato, né, João 23, que ele tinha até uma oração mesmo nesse sentido, que diante de Deus não nos resta que calar, né? Porque Deus é tão grande, tão maravilhoso, né? Que nós permanecemos ali encantados com Ele e por isso silenciamos, um silêncio cheio de presença. Então, o silêncio na vida religiosa, na Igreja Católica, nos nossos retiros, nos nossos conventos, e nos nossos momentos de oração, porque no Carmelo se faz muita oração silenciosa, seja os frades, seja as monjas. Ele tem próprio o sentido da presença, de encantamento pela presença. Eu fico tão encantado que eu não tenho palavras, aí eu silencio. Se poderia, então, dizer que, na mística, o silêncio é a plenitude da palavra. Exatamente. Ali você, quando encontra-se com Deus e com Jesus Cristo, aí a comunicação e a comunhão é tão grande que dispensa palavras. É um eterno abraço, dizia São João da Cruz. Meu amado é meu. Um eterno abraço, vejamos e nos abracemos eternamente. E eu creio que um pouco assim é a vida eterna. Quando nós estaremos nos braços de Deus, nos braços da Trindade, é esse eterno abraço que a gente experimenta na mística. Eu tenho uma paroquiana que diz assim, ai, que vontade de ir para o colo de Deus. Isso Ou seja, muito próprio do místico. Na verdade, a experiência cristã nos leva a isso, né? Exatamente. Não é uma mera paixão humana, mas, vamos dizer assim, talvez o readquirir a nossa essência, o de onde viemos e o para onde vamos. Sim. Agora, a Raquel coloca aqui, né? A alma que caminha no amor não cansa nem se cansa. Exatamente, porque primeiro que toda a mística cristã, a essência do cristianismo é o amor, né? E a pessoa que realmente se põe nessa vereda, nesse caminho do amor, é uma pessoa que não cria problema para os outros, geralmente, né? Então ela não cansa os demais, ela não cansa os irmãos. E ela também não se cansa, porque aquele que busca Deus, quanto mais encontra, mais ainda quer encontrar. Essa é a experiência do mistério, né? Exatamente. São João da Cruz, ele dizia que o mistério de Deus, que é amor, é como uma mina de ouro, um veio de ouro, que quanto mais você tira, mais ainda tem para ser retirado. Você nunca vai extinguir. É diferente das minas nossas que depois vão acabando, vão ficando aí esses túneis abandonados. De Deus, não. Deus você nunca chega ao fim. E quanto mais caminha, quanto mais você conhece, quanto mais você ama, mais ainda falta conhecer, mais ainda falta amar. Né? Agora, Karl Rahner chega a dizer que o cristão do futuro ou será místico ou não será cristão, né? E eu creio, Padre Márcio, que o Rahner, ele falou essa frase em 1970. E ele falava um futuro que eu creio que já é o nosso presente. Nós temos vivido muito isso, porque a pessoa que não tem uma experiência de Cristo, uma experiência de Deus, ela pode ser da família mais tradicionalmente católica que tenha na cidade. Mas se ela não fez o seu encontro pessoal, a sua experiência de Deus, ela não vai ser católica mais. Então, o cristão precisa da experiência do encontro. Desapareceu já no meio de nós aquela ideia da família, eu sou de família cristã, então eu vou ser cristão, vou ser católico e tal. Precisa da experiência. A hora que você faz a experiência do encontro, aí verdadeiramente você se torna cristão. Ok, bom, Raquel, obrigado pela sua participação. Queria agradecer também a Rogéria Cristina e a Sandra Mara pela participação via Facebook. Ô, Frei Jorge, nosso programa está indo para o final, eu acho que vou deixar esse ping-pong para outro dia. Tranquilo. E eu queria que o senhor falasse para nós que ensinamento, que lições São João da Cruz nos dá para o homem e a mulher da atualidade. Olha, eu creio que nós estamos vivendo um momento cultural muito assim, só do exterior, só da aparência. Às vezes até a gente brinca com o pessoal da igreja dizendo que a nossa cultura é uma cultura de vitrine de shopping center, né? Muito exterior e muito vazia também.
Então, nós precisamos redescobrir ou fazer com que o ser humano encontre de novo a sua interioridade, o seu ser profundo. E, inclusive, daí depende até o próprio sentido de vida. Nós vemos que um dos grandes males da humanidade nos dias de hoje é exatamente a falta de sentido de vida. E somente vamos encontrar, pelo menos na nossa visão cristã e católica, o sentido da vida no diálogo, no encontro, na comunhão com Deus. Encontrando-se com o mistério, sendo místicos, nós vamos entender por que nós estamos aqui no dia de hoje, nessa realidade atual, que nós não somos uma matéria jogada no mundo, mas que tem um projeto de um ser que se chama amor, que vai conduzindo a nossa existência. Infelizmente, é esse horizonte que a modernidade perdeu, nos enclausurando dentro do antropocentrismo. Exatamente. Ou seja, ao fazermos a autêntica experiência de Deus em profundidade, e para isso precisamos da mística, nós nos encontraremos a nós mesmos, né? Sim, não tenho dúvida Tá. disso. Para terminar, eu queria que o senhor comentasse rapidinho, em 10 segundos, o seguinte pensamento. Quanto mais uma alma ama, tanto mais perfeita é naquilo que ama. Porque o amor, segundo São João da Cruz também, ele iguala os amantes. Então, e se no nosso contexto estamos falando do amor a Deus, Deus é o amor. A definição melhor de Deus na Sagrada Escritura de São João, na primeira carta, é o amor. Então, quanto mais nós amamos, nós nos identificamos com Ele e nos tornamos perfeitos e infinitos na nossa Deus é capacidade amor de amar. e quem ama permanece em Deus. Frei Jorge, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. O senhor vai Padre voltar para a Márcio, gente falar convite. sobre Santa Teresa de Ávila. Se Deus quiser. Terminamos o programa de hoje com mais um verso do poema Noite Escura da Alma, de São João da Cruz. Esta me guiava, mais segura que a do meio-dia, lá onde me esperava quem eu bem sabia, em lugar no qual ninguém aparecia. Na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Conexões Espiritualidade Cotidiano, aqui na TV Horizonte, emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica Fraterno Abraço.